2020 é um ano eleitoral na Venezuela e nos Estados Unidos. À medida que avança o calendário, também aumentam as ameaças da Casa Branca contra o governo bolivariano. A chamada política de máxima pressão, anunciada por Donald Trump ainda no início de 2020, fica evidente se fazemos uma breve retrospectiva dos últimos fatos. Primeiro, as ameaças regionais. Na Colômbia, o presidente Iván Duque e o Pentágono lançaram um plano Colômbia Cresce para combater o narcotráfico, mas que desde o seu lançamento teve menção da Venezuela nos seus discursos. Duque reafirmou seu interesse em derrubar o governo de Nicolás Maduro. No Brasil, o novo Plano Nacional de Defesa abandona uma tradição de diplomacia de paz para sugerir que o país estaria pronto para se defender de alguma ameaça regional. E mais recentemente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, visitou o Brasil, mas ao invés de ir para Brasília, esteve em Boa Vista, capital do estado Roraima, que é fronteiriço com a Venezuela. O evento contou com a presença do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que ao invés de compartilhar questões pertinentes à relação Brasil-Estados Unidos, reafirmou, junto com Pompeo, os desejos de ver cair o governo de Maduro. Depois tem a ofensiva militar. Há pouco mais de uma semana, no dia 14 de setembro, a Força Armada Nacional Bolivariana derrubou um avião com o número de série dos Estados Unidos que sobrevoava o espaço aéreo venezuelano sem permissão. Nesse mesmo dia, foi capturado um ex-militar estadunidense, veterano da Guerra do Iraque, que havia entrado de maneira irregular no país e continha informações sigilosas sobre a PDVSA, a estatal petroleira venezuelana. O Ministério Público assegura que Matthew John Heath tinha a missão de explodir a refinaria de Amoay, no norte da Venezuela. Segundo o depoimento desse militar que foi detido, a Casa Branca teria autorizado a CIA, a Agência Central de Inteligência, a participar da elaboração de planos desestabilizadores contra o povo venezuelano. A partir daí, o presidente Nicolás Maduro denunciou a movimentação de tropas irregulares na região de La Guajira, compartilhada entre a Colômbia e a Venezuela. E vale lembrar que ainda está vigente o bloqueio naval do Mar do Caribe, que ameaça a entrada de qualquer navio às costas venezuelanas, como é o caso, por exemplo, dos barcos iranianos, que tentam trazer petróleo e outros insumos para a Venezuela. Por terceiro, também estão as denúncias de direitos humanos. Em outra vertente desse clima de ameaças, também voltaram a acusar o governo bolivariano e as instituições venezuelanas de violar os direitos humanos e ainda de cometer crimes de lesa humanidade. Tudo isso foi afirmado em um relatório realizado por uma missão independente, nomeada com menos de 50% dos votos dos países membros do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que nunca visitou o país e que se apoia em depoimentos de opositores ao governo para realizar essas denúncias. Por outro lado, teve pouca repercussão na mídia as declarações oferecidas pela alta comissionada para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, que elogiou a cooperação técnica com a Venezuela e anunciou que iria triplicar a presença da sua equipe no território venezuelano. Tudo isso dias antes de sair esse famoso informe da missão independente. Em quarto lugar, também estão as sanções unilaterais. Para completar esse cenário de hostilidades, os Estados Unidos também avançam na asfixia econômica. Além de aplicar um bloqueio que já gerou um prejuízo de cerca de 30 bilhões de dólares à Venezuela, Donald Trump continua emitindo sanções unilaterais. Nesse último mês, sancionou autoridades do poder eleitoral venezuelano e opositores que vão participar das eleições legislativas de dezembro. E mais recentemente, sancionou o presidente Nicolás Maduro por suas relações com o Irã. Assim, atuando em várias frentes, econômica, militar, narrativa e midiática, os Estados Unidos reforçam a ideia do inimigo externo a ser combatido, violando o direito à soberania da Venezuela e mantendo o povo venezuelano sob constante ameaça.